Senhor, meu amado irmão, minha amada irmã, seja bem-vindo ao EBD em Foco. Meu nome é Herberson, estou aqui para mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Antes de começar a aula, gostaria de dar um recado rápido para você. Caso você tenha baixado alguma aula minha aí, o slide, e colocado o e-mail, veja o seu e-mail, que tenho certeza que eu enviei um e-mail para você. O e-mail deve estar já aí disponível. Já deve ter chegado na sua caixa de e-mail. Se não chegou na sua caixa de e-mail, eu recomendo você ir na lixeira, na spam, ver lá o e-mail. É importante você ver esse e-mail, porque lá você vai ter acesso à área VIP, onde você baixa o slide sem precisar colocar o e-mail novamente. E às vezes eu mando alguma informaçãozinha a mais no e-mail. É interessante, eu recomendo você ler o meu e-mail toda semana. Então, ao colocar o e-mail para fazer o download, na outra semana você já vai receber o e-mail com o slide já pronto para você baixar, sem precisar colocar novamente. Bem, então é isso. Eu espero que todos estejam gostando e que você que está assistindo esteja gostando da aula, que você possa baixar o slide, usar na sua igreja. Tem um vídeo que eu ensino a usar o slide aí com a TV. Usando um cabo HDMI, você coloca o slide no seu computador, conecta na sua TV de LED com o cabo HDMI e usa na sua igreja. Tenho certeza que vai ser uma bênção. Muitas pessoas estão usando e estão transformando as suas aulas aí nas escolas bíblicas dominicais em todo o Brasil. Essa lição número 6, diz o seguinte: Deus, o nosso provedor. É uma continuação da lição anterior. Por isso é importante, antes de você começar a sua aula na igreja, fazer uma revisão rápida da lição anterior. A gente está falando aí de Abraão, é uma sequência lógica. Então, a gente falou de Abraão e na lição anterior nós falamos de Ló, que Ló fez algumas escolhas precipitadas e teve alguns problemas, teve algumas consequências. Não vou entrar assim em muitos detalhes, porque aqui eu gosto que seja rápido. Mas caso você tenha alguma curiosidade e não assistiu às aulas anteriores, dê uma olhada pelo menos aí na sua revista. Revise um pouco, que é uma sequência a ser seguida. E nessa aula nós vamos falar do Deus provedor na vida de Isaac, que era o filho de Abraão. Essa lição aqui no texto áureo, que se encontra em Gênesis 26:2, diz assim: E apareceu-lhe o Senhor e disse: Não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Verdade prática: em tempos de crises financeiras, não se volte às coisas deste mundo, mas busque a suficiência do Pai Celeste. Isso aqui é um resumo da revista, que muita gente faz isso, quando chega na época da crise financeira, vai para o mundo, olha para as coisas do mundo, tende a procurar uma ajudinha no mundo e não procura a ajuda de Deus. Isso não é certo. Busque a suficiência de Deus. Leitura bíblica em classe se encontra em Gênesis 26, de 1 a 6. Essa leitura eu vou supor que você já fez, eu não costumo fazer ela aqui, mas ela fala da parte lá que Isaac queria ir para o Egito e Deus não deixou ele ir para o Egito, pediu para ele ir para outra terra. E Isaac foi abençoado e foi para Gerar. Vamos começar aqui a introdução. Essa leitura ela será explorada durante a aula aqui. Você que leu a revista, você sabe disso. Vamos lá, a introdução é o seguinte: nessa lição, nós vamos ver como no tempo de Abraão, Isaac também passou lá um período de escassez. Quem a gente estudou na lição anterior, umas duas lições anteriores, a gente viu que Abraão passou por um período de escassez, de fome na terra. Houve fome e Abraão, querendo escapar da fome, foi para o Egito. E lá ele se arrependeu porque não era da vontade de Deus, teve alguns problemas e teve que voltar. Isaac, da mesma forma, houve fome na terra onde Isaac morava e ele quis ir para o Egito e Deus não deixou, pediu ele ir para Gerar, que ainda ficava ali em Canaã, e ele foi para lá. Ficava perto do Egito,
ficava perto, mas não era ainda o Egito. Era caminho do Egito, mas não era o Egito. Mas ele ouviu a voz de Deus. Da mesma forma, nós estamos indo para a Canaã celestial. Então não deixe seduzir pelas riquezas deste mundo. Então isso aqui é uma introdução que a gente vai ver nessa lição. Vamos estudar a história de Isaac. Como Isaac quis ir para o Egito, Deus não deixou, o que aconteceu na vida dele. E isso tem tudo a ver com nossa vida. Que Isaac, da mesma forma que Isaac tinha que ficar em Canaã, porque lá era a terra prometida, nós estamos caminhando para uma terra prometida. Então vamos deixar as riquezas deste mundo de lado. Isaac vai para Gerar por causa da fome. A intenção de Isaac, qual era a intenção? O que estava no coração dele? Ir ou não, Ir ou não ir ao Egito. Essa era a intenção do coração de Isaac, porque ele estava passando por um momento de crise. Ele estava passando por um momento difícil na sua vida. Fome, ele tinha muita riqueza, ele tinha muitas pessoas que ele cuidava. Ele não estava pensando somente nele. Quando Abraão morreu, Abraão deixou tudo que ele tinha para Isaac. Isaac herdou tudo de Abraão. Herdou não só a riqueza de Abraão, mas os empregados de Abraão, as pessoas que seguiam Abraão. E ele tinha todas essas pessoas no seu cuidado. De fato, ele teve que pensar em uma solução e ele pensou no Egito. No entanto, Deus falou, E apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito e habita na terra que eu te disser. Você vai para onde eu te mandar. Deu para perceber que aqui Isaac procurou consultar a Deus. Abraão não fez isso. Abraão já foi direto para o Egito. E aí Isaac procurou aqui consultar e Deus respondeu para ele. A Bíblia não diz que Isaac orou perguntando, consultando. Eu suponho isso, mas pode ser que Deus simplesmente chegou lá e já falou direto para ele, pode ser também. Mas o importante é que ele ouviu a voz de Deus, ele obedeceu a Deus. Muitas pessoas, quando têm dinheiro, estão bem, estão prosperando, estão felizes, estão alegres. Só que quando vem a crise, essas pessoas, elas desanimam, elas ficam tristes e começam a pensar: tenho que mudar de cidade, tenho que mudar de país, tenho que mudar de emprego. Já começa a querer fazer alguma mudança, da mesma forma que Isaac fez lá. Isaac não estava errado em querer mudar. O problema de muitas vezes nós queremos mudar, quando chega a crise, é que nós não consultamos a Deus. E nós temos que sempre consultar o Senhor. Não tome decisões ou faça escolhas sem consultar o Senhor. Você tem que consultar a Deus para saber se a decisão que você vai tomar é uma decisão correta. É uma decisão que está debaixo da vontade de Deus. Mas como saber se algo é ou não da vontade de Deus? Como saber se a decisão que eu quero tomar está debaixo da vontade de Deus? Você tem que ler a Bíblia, ir à igreja, conversar com os irmãos, conversar com o pastor, orar, Ou seja, tem que fazer tudo para você ser íntimo de Deus. Você tem que ter intimidade com Deus, porque senão você nunca vai saber qual é a vontade de Deus. Porque assim, as nossas decisões, elas muitas vezes afetam outras pessoas. Afetam pessoas que nós amamos. E se eu vou tomar uma decisão que vai prejudicar alguém que eu amo, será que é da vontade de Deus? Provavelmente não é. Provavelmente não é uma decisão que é da vontade de Deus. Você tem que estar em sintonia com a palavra. Leia a Bíblia. Leia a Bíblia. Se você lê a Bíblia com frequência, você vai saber geralmente o que é ou não da vontade de Deus. Se você orar com frequência, com certeza você vai saber se é da vontade de Deus. Se você conversar com os irmãos, com o pastor, você vai saber se algo é ou não da vontade de Deus. Porque Deus pode usar os irmãos, um irmão, uma irmã, um pastor, para falar com você, para conversar com você, para você ter ou não uma ideia se é ou não a vontade de Deus. Viva um cristianismo prático e não teórico. Um cristianismo prático é um cristianismo que tem relacionamento. Relacionamento com Deus e relacionamento com os irmãos. Não adianta você dizer que é crente, que serve a Deus e fica dentro de casa. Não sirva a Deus na minha casa, eu não vou na igreja não. Que cristianismo é esse que não tem relacionamento?
Tem que ter relacionamento vertical, que é com Deus, e relacionamento horizontal, que é com o irmão. Se eu não consigo ter um relacionamento horizontal com meu irmão que eu vejo todo dia, como que eu vou ter um relacionamento vertical com Deus que eu nunca vi? Eu simplesmente acredito, mas eu nunca vi Deus. Então, você tem que ter um cristianismo, viver um cristianismo prático. Se você viver um cristianismo prático, você vai saber se algo é ou não da vontade de Deus. Promessas em tempos de crise. Próximo tópico aí. Fome na terra. E havia fome na terra, além da primeira fome que foi nos dias de Abraão. Já foi falado isso aqui. Houve fome, que a gente viu na introdução, né? Houve fome na terra e por causa disso, Isaac quis mudar para o Egito. No entanto, Deus fala com ele. Deus fala com ele porque, por mais que na terra tem crise, os céus jamais estarão em crise. O reino de Deus não está em crise. Os planos que Deus tem para nós são planos que pertencem assim, ao seu reino. Então Deus sabe o que faz. Temos que ouvir a Deus. Os céus jamais estarão, nunca estiveram e jamais estarão em crise. Mesmo na crise, Deus reforçou lá a promessa: serei contigo e te abençoarei. Mesmo na crise, mesmo na dificuldade, por mais que Isaac pudesse olhar assim e falar assim, não, Deus prometeu para o meu pai, só que foi para o meu pai, não foi para mim. Só que a promessa que Deus fez foi para a descendência de Abraão. Eu abençoarei a ti e a sua descendência. Isaac era a descendência de Abraão. Deus estava reforçando aqui a promessa, Gênesis 26:3. Serei contigo e te abençoarei. Não importa se é crise. O Brasil está em crise, será que Deus vai me abençoar assim mesmo? Não importa, o Deus de Isaac é o nosso Deus, ele não mudou e também deseja abençoar a sua vida. O mesmo Deus que abençoou Isaac lá na crise, pode abençoar nós aqui no Brasil, diante dessa crise que nós estamos passando. A obediência de Isaac. Isaac, ele foi obediente. Então vamos ver o que Isaac ganhou com isso. Ele seguiu o exemplo do seu pai. Abraão foi um homem obediente a Deus. Foi um homem que obedeceu à voz de Deus. Quando ele foi para o Egito, ele estava procurando um escape. Ele não buscou a direção, mas quando Deus falou para ele sair do Egito e voltar, ele voltou. Ele obedeceu. E tudo que Deus falou para Abraão, Abraão obedeceu. Quando Abraão falou Deus falou para Abraão, mata o teu filho, sacrifica o teu filho Isaac. Abraão foi lá e fez isso, levou Isaac para o sacrifício. Ele era obediente e Isaac aprendeu isso com o seu pai. Isaac ouviu a voz de Deus e não desceu ao Egito. Ele não foi para o Egito. Ele falou, não, se o meu pai foi abençoado, eu também serei abençoado se eu obedecer a Deus. Escolhas erradas, Deuteronômio 11:28. A lição, ela cita outro versículo, mas eu não achei nada a ver o versículo lá. Eu coloquei esse versículo aqui, que tem a ver com a situação. Porém, a maldição se não cumprirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, e vos desviardes do caminho que hoje vos ordeno, para seguirdes outros deuses que não conhecestes. Seguir outros deuses, seguir outros mandamentos, e não cumprir os mandamentos do Senhor, é desobediência. É desobediência, e desobediência gera maldição na nossa vida. Isaac, ele cumpriu o que o Senhor mandou, cumpriu um mandamento. Não é os 10 mandamentos, mas ele cumpriu a palavra de Deus. Então, Isaac foi abençoado pela sua obediência. Da mesma forma, nós estamos a caminho da Canaã celestial. Estamos caminhando para chegar no céu. E qual é esse caminho? Esse caminho é o caminho da obediência. Eu tenho que obedecer a Deus. Eu tenho que guardar ali a sua palavra. Eu tenho que cumprir o que a sua palavra diz. Se eu for obediente, tenho certeza absoluta que eu vou conseguir caminhar em direção a Canaã celestial e chegarei lá. Todos aqueles que forem obedientes e fiéis, se você crê em Cristo como único e suficiente Salvador e for obediente à sua palavra, pode ter certeza que você vai chegar lá. Você tem que ter Ele como Salvador pela fé, mas também como Senhor. Obedecer a Ele, porque Ele é o Senhor da sua vida.
com certeza nós chegaremos a Canaã celestial. E uma reflexão aqui, abrindo um parêntese, tudo bem que essa figura ela é pictórica, foi o homem que fez, mas olhando para algo que o homem fez, a gente já vê algo maravilhoso, algo bonito, a gente já vê algo assim esplêndido. Imagina como é na realidade, imagina como deve ser o céu, imagina como deve ser a Canaã celestial. Se nós tivéssemos a oportunidade de contemplar os céus por pelo menos assim 5 segundos, só chegar lá no céu, olhar assim 5 segundos e voltar, eu acredito que a gente já ia agir diferente, já ia fazer totalmente diferente. Porque é muito lindo, deve ser muito lindo, deve ser maravilhoso lá. A gente abre mão muitas vezes dessa caminhada, abre mão de chegar aos céus por causa de coisas pequenas, coisas tão bestas, pecados tão vazios, né? Todo pecado é vazio, mas são coisas tão simples que acaba tirando o nosso foco. O nosso foco é esse, é ir para o céu e levar outras pessoas juntos. Nós temos que levar o maior número possível de pessoas para o céu. Por isso que a revista anterior falava de evangelismo, que nós não temos que seguir nessa caminhada ao céu sozinhos, nós temos que levar outras pessoas conosco. Vamos continuar nessa caminhada e não desanimar. Crise com os vizinhos. Vamos lá, tópico 2, crise em Gerar. Isaac ele foi a Gerar, uma cidade que ficava próximo, não ficava muito longe de onde ele estava. Ele estava ali em Beer-Lahai-Roi, é um nome um pouquinho complicado, Beer-Lahai-Roi, está aqui. E ele mudou para Gerar, ficava a cerca de 110 quilômetros, não era muito longe. Está aqui no mapa, né, que a região que ele foi lá em Gerar é a região que hoje é a faixa de Gaza, onde fica ali a Palestina, e é onde moravam os filisteus. Alguns acreditam que os palestinos de hoje são descendentes dos filisteus daquela época, né? A Filístia, com o tempo essa palavra foi mudando e se tornou Palestina. Não sei até que ponto isso tem um fundo histórico verdadeiro, mas é a mesma região hoje que estão ali os palestinos, que está a Palestina, que vive brigando com Israel, é a mesma região que morava ali os filisteus, a cidade de Gerar. Tinham várias cidades, mas Isaac foi para Gerar, era a região dos filisteus. Isaac em Gerar. Quando Isaac chegou lá em Gerar, olha só o que aconteceu. Uma comparação com a chegada de Abraão no Egito. Olha Gênesis 26, 7. E perguntando-lhes os homens daquele lugar acerca de sua mulher, e disse: é minha irmã, porque temia dizer minha mulher. Para que porventura dizia ele: não me matem os homens daquele lugar por amor de Rebeca, porque era formosa à vista. Olha só, ele com medo do pessoal achar que a mulher, que a Rebeca é muito bonita, achar ela muito bonita e querer tomar ela como mulher. Com esse medo, ele disse que era irmã, ele mentiu. Abraão no Egito disse: peço-te que és minha irmã, mesmo erro, para que me vá bem por tua causa e que viva a minha alma por amor de ti. E aconteceu que, entrando Abraão no Egito, viram os egípcios a mulher que era muito formosa. Então Sara também era muito bonita, e os homens do Egito viram isso. E com medo, os dois cometeram o mesmo erro, falaram que é irmã. Não, é minha irmã. Só que isso não deu muito certo, nem para um, nem para outro. Isso mostrou, principalmente que, né, na história de Isaac, que ele não confiou em Deus. Ele não confiou 100% em Deus neste momento. Ele faltou um pouquinho de fé. Isso acontece com todos nós, né? Estamos sujeitos a errar nos momentos de crise, principalmente nos momentos de crise. Quando chega nos momentos de crise, tem muita gente que se afasta da igreja, tem muita gente que comete algum tipo de pecado e desanima.
Tem dois tipos de desviado, eu costumo falar isso, tem dois tipos de desviado. Tem aquele desviado que quando tu encontra ele na rua, fala assim, e aí, irmão, você sumiu da igreja, nunca mais foi na igreja, como é que tá? Ele, tá tudo bem, tá tudo muito bem, tudo tranquilo, minha família tá bem, meu emprego tá bem. Ele desviou, mas tá tudo bem, não teve nada na vida dele. Ele desviou porque ele quis mesmo amar mais o mundo do que a Deus. Ele quis viver no pecado. Acabou. Foi a escolha dele de viver no pecado. Só que tem aquele outro desviado que a gente encontra ele na rua e fala, e aí, irmão, você sumiu da igreja, como é que está? Tá tudo bem? Ele fala, não, irmão, não está tudo bem. Eu estou com dificuldade financeira, estou com dificuldade no meu casamento. Ele tem algum problema. Ele está passando por alguma crise. E esse irmão, ele precisa de ajuda. Ele está clamando por ajuda. Talvez na igreja ninguém conversou com ele, ninguém conversava com ele. E ali ele viu que não estava dando muito certo, ele se afastou porque as pessoas não estavam ajudando ele. Tudo bem que não devemos afastar da igreja por nada, mas o pecado ele nos afetou de uma forma tão grande que muitas vezes nós desanimamos, nós ficamos desanimados. Porque acontece o problema, acontece a crise e a gente não tem força para buscar a Deus. A gente não tem força para ir à igreja e acaba se afastando. Então essa pessoa, ela precisa de ajuda, ela desviou, mas foi um momento ali na crise, um momento crítico na vida dela que ela está precisando de ajuda. E todos nós erramos. Nós temos que ajudar essas pessoas, convidá-las para ir à igreja, levá-las à igreja, ir na casa delas, buscar, não sei, dá um jeito. Ajuda essa pessoa, porque ela está precisando de ajuda. Continuando aqui a história de Isaac, só voltando aqui, a gente vê que o desfecho foi um pouco diferente. Abraão, a mulher de Abraão, Sara, ainda foi levada para o palácio e lá que Deus feriu o rei do Egito e ele foi e falou, Deus mostrou para ele que era a mulher de Abraão e ele foi e devolveu ela para Abraão. Já no caso de Rebeca e Isaac, Rebeca, o rei olhou pela janela e viu Isaac brincando com Rebeca. Aí ele falou, não, peraí, eles dois ali não são só irmãos não, eles têm algo a mais. E aí ele chamou, Abimeleque foi lá, chamou Isaac e falou, olha Isaac, tu ia cometer uma coisa muito feia, né? Chamou a atenção de Isaac, tu falou que ela era tua irmã e ela não é tua irmã, ela é tua esposa. Então nesse momento um ímpio repreendeu um crente. É muito interessante isso aqui também. Muitas vezes nós precisamos que Deus use um ímpio para falar com a gente que nós estamos errados. Já aconteceu comigo uma vez e talvez já tenha acontecido com você. A gente não sabe o momento, mas Deus usa. Se Ele quiser, Ele usa. Ele usou uma jumenta, por que Ele não pode usar um ímpio? Continuando, agora Isaac ele está na terra e ele vai semear na terra, ele vai plantar, né? Semeando em terra seca. Tudo bem que Gerar não estava passando pela mesma crise, pela mesma fome, mas lá também era deserto e havia também muitas dificuldades, principalmente porque era uma terra estranha. Mas a Bíblia diz o seguinte, e semeou Isaac naquela mesma terra e colheu naquele mesmo ano 100 medidas, porque o Senhor o abençoava. Então, mesmo lá na terra dos outros, Deus estava abençoando Isaac. Ele estava semeando e Deus abençoando. Muitos querem prosperar, mas não querem semear no reino de Deus. O dízimo é para nós, é uma semente. Nós estamos plantando, estamos semeando. Isso é o dízimo. Se nós cremos que Deus vai nos abençoar, então temos que dizimar, semear no reino de Deus, que consequentemente Deus vai nos abençoar. Mesmo em tempos de crise econômica, não deixe de semear, pois ao seu tempo você colherá. Mesmo em tempo de crise, vamos continuar dizimando, vamos continuar contribuindo, semeando no reino de Deus, que Deus irá nos abençoar. A inveja dos vizinhos. E tinha
possessão de ovelhas e possessão de vacas e muita gente de serviço, de maneira que os filisteus o invejavam. Gênesis 26, 14. Isaac, ele era muito rico, muitas ovelhas, muita gente trabalhando para ele, e vaca, e camelos, e tinha muita coisa. Ele tinha muita riqueza. Só que os filisteus começaram a invejar, olhar para ele diferente, né? Olhar com os olhos diferentes. E a inveja, muitas vezes a inveja ela não é só você querer algo que a pessoa tem. Às vezes a inveja é querer que aquilo que a pessoa tem seja destruído. É você querer que a pessoa não tenha. Você não quer que a pessoa perca aquilo que ela já tem. Por isso que a inveja é algo tão ruim. O coração com saúde é a vida da carne, mas a inveja é a podridão dos ossos. A Bíblia não apoia a inveja em lugar nenhum. Isaac era obediente, manso e confiava em Deus. Os filisteus eram invejosos, maus e pagãos. Olha só a diferença. Os filisteus eram um povo invejoso, um povo que adorava outros deuses. Um povo mau, né? Um povo que não tem nem palavras para falar aqui. Isaac vivendo no meio desse povo, vivendo lá. O que tinha que acontecer? Inveja. E a inveja ia acontecer naturalmente, porque é algo que já está no ser humano. O homem que não é transformado pelo Espírito Santo, ele vai sentir inveja. Ele vai ser uma pessoa invejosa. E a Bíblia não aprova isso. Vamos falar da inveja um pouquinho mais lá na frente. Cavando poços em tempos de crise. Isaac usa os poços de Abraão. Por que falar de cavar poços? A questão aqui do poço, né, é importante porque a água é o bem mais precioso que existe. Ela é o bem mais precioso. A gente consegue viver sem comer aí, dizem, né, que cerca de 20 dias, mas sem água não passa de 7. E muita guerra que acontece hoje tem a ver com água. E está ficando cada vez mais raro. E naquela época era difícil a água. A água ela era essencial para a agricultura, para os animais e para o consumo próprio. Você só conseguia criar algum animal se você tivesse como dar água para eles. Você tinha como plantar alguma coisa se tivesse como você irrigar. Então a água era um bem muito precioso. Ter um poço naquela época, um poço de água, é equivalente hoje a ter um poço de petróleo. Era uma importância tão grande que tinha guerras. Guerras e as pessoas brigavam por causa de água. Até hoje também brigam por causa disso. Hoje é claro que é mais comum ter guerra por causa de petróleo. Mas a importância da água naquela época, a gente tem que entender essa importância, entender muito dessa importância para saber aqui o que aconteceu na história de Isaac. Isaac, quando ele vai para Gerar, ele encontra um poço que Abraão cavou, né? E tornou Isaac e cavou os poços de água que cavaram nos dias de Abraão, seu pai, e que os filisteus entulharam depois da morte de Abraão, e chamou-os pelo nome que chamaram seu pai. Olha só, esses poços que Isaac foi lá, falou, não, Isaac lembrou, meu pai cavou um poço em tal lugar. Quando ele chegou lá, os filisteus já tinham entulhado o poço. Não tinha mais como usar a água do poço. Isaac foi para outra região, que é chamado aqui o poço de Ezeque. Ele cava um outro poço. Esse poço, né, causa contenda. Tem uma contenda ali entre Isaac e os filisteus. Ele chama de Ezeque, que significa contenda. É o poço de Ezeque. Mas, mesmo assim, ele não quis brigar. Isaac tinha um temperamento, né, que mesmo com contenda, ele ficava manso. Ele se mantinha manso. Ele tinha esse fruto do Espírito, mansidão. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Gálatas 5:22, todos nós conhecemos essa passagem. Ele era uma pessoa mansa, mansidão. Isso é importante. Ser manso é diferente de ser covarde. Muitos podem falar, mas por que Isaac não partiu para a briga? Não falou que o poço era dele, que foi ele que cavou, era ele que mandava e ninguém entupiu os poços. Mas ele não fez isso. Ele manteve ali a sua posição de crente. Ser manso é ser controlado, guiado
pelo Espírito Santo. Isso é ser manso. Tem crente que quer brigar com qualquer situação, que quer partir para cima, que já quer ir para a porrada. Está faltando o fruto do Espírito Santo na vida desse crente. Temos que ser guiados pelo Espírito Santo. Uma coisa é você ser manso, outra coisa totalmente diferente é você ser covarde. Não é covardia. Ser manso é ser forte, é ser guiado pelo Espírito Santo. Outro poço, o poço de Sitna. Isaac não desistiu, né? Ele cavou outro poço, construiu outro poço. Sitna teve também confusão. Ele chamou de Sitna, que significa inimizade. Inimizade foi o resultado aqui desse outro poço, né? Por que inimizade? Porque teve inveja. Inveja novamente. A gente falou da inveja anteriormente e falamos de inveja novamente. Porque o fato dele estar cavando poços e os filisteus irem lá entulhar os poços, fazer confusão, trouxe inveja. Contenda, inveja trouxe contenda. Contenda trouxe inimizade. Foi uma coisa, foi puxando outra. O que a Bíblia diz? Vamos lá, 2 Timóteo 2,24. E ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar, sofredor. Olha só, será que é correto o crente sair por aí brigando, fazendo confusão, brigando por causa de qualquer coisa? Não é bem assim que funciona. Temos que ser mansos. Manso para com todos, apto para ensinar. Isaac ensinou alguma coisa com essa mansidão dele? Será que Isaac ensinou alguma coisa sendo uma pessoa mansa, paciente, não querendo nada de confusão? Sim, ele foi um exemplo. Essa passagem aqui, para encerrar, essa passagem, Gênesis 26, 26 ao 28. E Abimeleque veio a ele de Gerar, com Auzate, seu amigo, e Ficol, príncipe do seu exército. E disse-lhes Isaac: por que vieste a mim? Pois que vós me odiais e me repeliste de vós. E eles disseram: havemos visto, na verdade, que o Senhor é contigo. Por isso dissemos: haja agora juramento entre nós e ti, e façamos aliança contigo. Olha só, o comportamento de Isaac fez com que os inimigos dele... Olha, Isaac mesmo falou: vocês me odeiam, vocês me repelem. O que vocês estão fazendo aqui na minha casa? Aí ele fala: olha, nós vimos que o Senhor é contigo, que tem um Deus poderoso contigo. Os filisteus acreditavam em vários deuses, mas Isaac só acreditava em um Deus. E isso era novidade na época. Mas Abimeleque reconheceu: olha, o teu Deus é contigo. Tu é um homem abençoado. Temos observado o teu comportamento. E ali eles fizeram um jantar e fizeram uma festa, né? E no outro dia eles foram embora. Isaac foi para outro lugar, cavou um outro poço, e ali sim ninguém atrapalhou, não teve mais confusão, que é o poço de Berseba. O poço de Berseba foi um outro poço que Isaac cavou depois de toda essa confusão. Mas o que fica é a importância de nós mostrarmos para a sociedade que temos o fruto do Espírito Santo, que somos pessoas com esse comportamento aqui, ó. Deixa eu voltar. Amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Só adiantando, a nossa próxima revista do próximo trimestre, vai tratar desse tema aqui, o fruto do Espírito. O fruto do Espírito, esse vai ser o tema da nossa próxima revista. Isso é muito importante, que fique nessa aula gravado na sua mente a importância de nós termos o fruto do Espírito. Não é ter uma e não ter outra, não é ter amor e não ter paz, ter mansidão e não ter fé, não. Temos que ter todos, é um fruto, está no singular, o fruto do Espírito. Todos têm que ter ao mesmo tempo. E Isaac tinha, por isso ele foi abençoado e ele foi exemplar, aí mesmo em uma terra de pessoas que não serviam a Deus, mas eles viram que Deus estava na vida de Isaac. Conclusão: Isaac é um exemplo de homem obediente a Deus, humilde, gentil e manso.
Não ter ido para o Egito foi um ato de obediência e fé. Olha só, um homem obediente a Deus, humilde, gentil e manso. Temos muito que aprender com Isaac, com o comportamento dele, com o jeito de ser dele. Ele mostrou confiar na provisão divina, mesmo em tempos de escassez. Isaac confiou em Deus e fez a sua parte. Semeou na terra, cavou poços, experimentou a bênção e o milagre em sua vida. Tudo que ele fez, ele foi abençoado. Tudo. Porque ele confiou na provisão divina. Da mesma forma, nós temos que confiar na provisão de Deus. Bem, aqui estão as perguntas respondidas. Bibliografia, alguns livros que eu recomendo. Você comprar pelo menos um livro. Se você comprar um livro a cada trimestre, se você é professor da escola dominical, no final do ano você vai ter lido aí 4 livros. Já enriqueceu o seu conhecimento na área espiritual. Fico por aqui e acesse aí o ebedenfoco.com, veja, né, os artigos, os vídeos que eu coloco, que também vão ser muito úteis para você crescer na sua vida espiritual. Amém e até a próxima aula.